e é ele que vai dar conceder essa palestra para nós hoje, com o tema Ascensão Macfer, das artes marciais para a vida. Gratidão pelo aceite do convite, parceria nessa 13ª semana. Agora o microfone é seu. Cultive bons pensamentos. Seja parado sempre que precisar. Contar com apoio profissional permite mais possibilidades de analisar os cenários de outros ângulos. Solange Lopes é psicóloga clínica com abordagem centrada na pessoa. É especialista em terapia de casal, TDAH e TEA. Mais firmeza na pele após a lipoaspiração. O argoplasma é uma tecnologia que utiliza energia de plasma e gás argônio para contrair as fibras de colágenos e melhorar a firmeza da pele no pós-lipo. A clínica de cirurgia Dr. Renato Del Giudice sempre trazendo novidades para você ficar cada vez mais bela. Problemas elétricos não podem esperar. Conte com um profissional qualificado para instalações residenciais e comerciais, manutenção e reparos rápidos, troca de fiação e painéis elétricos, além de iluminação interna e externa. A Tesla Eletricidade garante bons resultados com segurança. O Dambar te espera para almoçar de segunda a sábado das 11 às 14 horas com churrasco. E a partir das 19 horas de segunda a quinta e no sábado tem happy hours com muitas porções e drinks. Já na sexta-feira tem a noite caipira, comidinhas típicas, uai. Venha com os amigos, com a turma do trabalho. Aqui no Dambar tá todo mundo esperando por vocês. Bom, pessoal, muito boa tarde. Primeiramente, agradecer, primeiramente a Brenda, que organiza aí a Semana da Diversidade ao longo de todos esses anos. A Brenda, que é uma referência, desde muito novo, acompanha o trabalho da Brenda, acompanha as Semanas da Diversidade desde a primeira edição. Então, para mim, é muito importante, uma honra imensa estar aqui hoje, podendo ser um parceiro agora, depois de tantos anos, desse evento que é tão importante para o nosso município. Agradecer à Prefeitura Municipal de Viçosa por essa contribuição tão gigantesca, por essa parceria, Secretaria de Cultura. É um momento muito importante para nós, é preciso valorizar esses movimentos, é preciso valorizar esses debates, e é muito bacana que nós tenhamos a possibilidade agora de falar sobre esporte e ciência, algo que nós, por muitas vezes, deixamos de lado, nos debates atrelados a pessoas LGBTQIAPN+. Então, é uma oportunidade excelente. Não deixem de acompanhar o restante das palestras e demais eventos que estão acontecendo na 13ª edição desse tão importante evento, a Semana da Diversidade de Viçosa. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, que já vai para 20 anos no próximo ano. Vou perpassar um pouquinho daquilo que eu vivenciei para chegar até o presente momento, e que perpassa por todas essas questões que estão atreladas, são embates diversos aí que nós passamos enquanto pessoas LGBTs dentro do meio esportivo. Então, pegar do começo. Então, eu nasci no dia 10 de maio de 1993, eu nasci em Ervalha, Minas Gerais. Sou um viçosense de coração, gosto sempre de deixar isso muito claro. E eu nasci em Ervalha, e eu vim para cá com pouco mais de um mês de vida. E na minha infância, ali, com ainda Crislane Ferreira Macedo, tem meu irmão Adalto Ferreira Macedo, nós passamos uma infância onde nós tivemos muitos acessos. Eu falo que foi um privilégio muito grande, não é a realidade da grande maioria das pessoas LGBTs do país. Nós tivemos os nossos privilégios, acessos, uma família dentro de casa, mãe e pai, que sempre nos orientaram muito. Mas, obviamente, tivemos também alguns percalços. Eu, nessa tenra fase ali, até os 11 anos de idade, tive algumas questões em específico, que eu não vou colocar pontualmente aqui, para não cair nada dentro do YouTube. O YouTube ele tem as suas demarcações. Mas, falando propriamente de abuso por parte de familiar, é algo que acontece, é muito mais comum do que nós imaginamos. Inclusive foi uma pauta do Conselho da Criança e do Adolescente esse ano, da qual eu só me salvei graças à orientação, ao devido esclarecimento e diálogo aberto com os meus pais sempre. Então, já deixando isso
aclarado aqui a importância desse diálogo sempre com os filhos dentro de casa de forma mais aberta possível, mais ampla. Não deixem de conversar sobre absolutamente tudo com os filhos de vocês, com as crianças e adolescentes que estão nas vidas de vocês, porque isso não somente pode evitar traumas, acentuar, né, o acentuar de traumas, mas pode também livrar questões até de vida. Então não deixem de ter esse diálogo com seus filhos. É algo do qual eu perpassei e sobrevivi, graças a isso, mas é importante salientar por aqui. Em 2005, depois da separação dos meus pais, do divórcio dos meus pais, eu voltei para minha cidade natal por um curto período de tempo. E foi lá, nesse período de tempo curto, que surgiu o sobrenome Macfer. O Macfer não é um nome, propriamente. Meu nome era Crislaine Ferreira Macedo. E aí eu fui montar minha rede social, o Orkut, na época. Fui montar essa rede social e pensei comigo, eu não vou ter uma amizade tendo o nome Crislaine Ferreira Macedo no Orkut. Eu vou precisar mudar esse nome, trazer algo mais chamativo. E aí eu simplesmente juntei os dois sobrenomes. Eu juntei o nome Macedo e Ferreira e coloquei Cris. Já era comum, todos me chamavam de Cris. E o Macfer. E eu passei a utilizar isso, porque logo em seguida foi quando eu me inseri nas artes marciais. Então, no ano de 2006, em Ervalha, nesse curto período de tempo da separação dos meus pais, foi quando eu ingressei no meio artístico marcial em um projeto social. Então havia um projeto social de Hapkido olímpico e taekwondo na cidade de Ervalha. E foi lá que eu tive esse primeiro contato e que mudou a minha vida completamente, tendo em vista que quando eu fui para lá, eu ainda tinha a mentalidade de cursar Direito na Universidade Federal de Viçosa. Meu grande sonho era cursar Direito. E aí a chave virou, porque as artes marciais foram um fator muito transformador na minha vida. Mas foi também nesse período que eu tive a minha primeira exposição atrelada à minha sexualidade. Tive um relacionamento com uma colega de equipe na época. Eu tinha 14 anos de idade. E foi um período muito complexo, porque nós estamos tratando de um período, nós estamos falando do ano de 2007, onde isso não era claramente debatido, ainda era um ponto de muito tabu. E eu acabei sofrendo as consequências disso, tendo um professor à época que, infelizmente, não tinha o devido preparo para tratar essa temática. Como eu disse, uma outra época, uma outra formação, inclusive acadêmica. E eu acabei sofrendo as consequências disso. Para além do preconceito na cidade, que era muito pequena, tive transtorno obsessivo-compulsivo, sofri com síndrome do pânico, cheguei a tomar medicamento para isso na época. Tive muita ansiedade nessa época, por conta de uma situação extremamente complexa. A sexualidade, por si só, é algo muito complexo de se lidar, é algo muito único, é muito de cada um. E nesse momento, eu tinha apenas a minha mãe do meu lado. A sociedade ali era mais julgamento do que tudo. Então, esse foi o primeiro ponto, onde eu tive esse contato para tratar a temática LGBT. E em meio a todo esse conflito, foi quando eu adquiri a minha primeira faixa preta, no caso de Hapkido. Muito precoce. Eu falo que precoce porque eu tinha apenas 16 anos quando eu peguei minha primeira faixa preta. E eu posso falar tranquilamente, aos 16 anos, principalmente hoje, nós estamos lidando com uma nova geração. A faixa preta, ela representa um grau de maturidade dentro do meio artístico marcial. Nós temos, na minha concepção, não somente a idade biológica e cronológica, nós temos a idade marcial. Muitos de nós, enquanto adultos, quando iniciam no meio artístico marcial e não tiveram esse primeiro contato, nós viramos crianças de novo. É muito bonito de ver como muitos adultos ali já na faixa de 30, 40 anos de idade se redescobrem nos tatames, principalmente com questões coordenativas que não foram trabalhadas, questões emocionais, psicológicas. Então não era somente ali a idade marcial contando, ainda que eu tivesse a experiência, a técnica, eu era apenas alguém com 16 anos de idade e uma série de conflitos na cabeça. E foi quando eu peguei essa primeira faixa preta, uma responsabilidade altíssima, e tive que lidar com ela a trancos e barrancos. E muito próximo disso, alguns meses depois, eu sofri uma expulsão do projeto social. E eu fui expulso desse projeto social única e exclusivamente por conta desse relacionamento que eu estava tendo com uma colega de equipe.
Novamente, a questão do despreparo profissional de quem está ali à frente. É muito importante que as pessoas que estejam hoje no âmbito educacional, que ensinem, que trabalhem com a educação de pessoas, estejam preparadas para lidar com essas especificidades. Cada pessoa é muito única, cada pessoa tem as suas questões, para muito além das questões de gênero e sexualidade. Mas, enquanto educadores, nós precisamos saber lidar com isso. Foi algo que eu não tive contato na época. E acabei sendo expulso puramente por estar vivendo um relacionamento com alguém do mesmo sexo. Mas que não deixou de ser uma virada de chave na minha vida. Ainda que eu não tenha religião, eu sou alguém que tem muita fé. Eu tenho uma crença em Deus e é algo muito particular. Então eu acredito verdadeiramente que foi algo necessário para que eu pudesse seguir traçando a trajetória que culminou com tudo que eu vivenciei nos anos seguintes. Nesse período de tempo, eu tive todos esses títulos dentro do Hapkido, desse projeto social. Fui tricampeão mundial de Hapkido, campeão sul-americano, bicampeão brasileiro e pentacampeão mineiro de Hapkido. E nem mesmo esses títulos me salvaram dessa expulsão desse projeto. Fui alguém que tive a minha contribuição para aquilo, era um atleta de elite, naquela época já muito novo. Então comecei com 13 anos e até os meus 16 anos, em menos de 3 anos eu acumulei esses títulos. E aí entrou o jiu-jitsu na minha vida. Por quê? A minha mãe, muito exausta de me ver sofrendo por conta daquelas questões que eu estava vivenciando nesse projeto social, ela me sugeriu iniciar uma nova arte marcial. Mas eu sempre fui absolutamente alucinado pelo Hapkido. Então eu decidi, não vou deixar o Hapkido, mas vou sim me abrir para outras modalidades. E foi então que eu descobri que arte marcial, cada uma tem o seu grau de especificidade que complementa a outra. Iniciei com jiu-jitsu, acabei acumulando diversos títulos também. Não somente de nível municipal e estadual, mas também de nível mundial. Tive 2 títulos mundiais dentro do jiu-jitsu, em confederações distintas. Um ano depois, iniciei também o Muay Thai. Então, no ano de 2010, aos 17 anos, eu ingressei no jiu-jitsu, mantendo o Hapkido. E em 2011, comecei também o Muay Thai, mantendo ali a invencibilidade dentro da modalidade e me abrindo, não é, para uma nova modalidade que eu segui, como eu sigo até hoje, que é uma das modalidades também que nós temos na nossa escola de artes marciais. Como eu falei, eu não desisti do Hapkido. Minha mãe queria muito que eu desistisse do Hapkido. Eu falo, é algo muito materno. Mãe não gosta de ver o filho sofrendo. E ela acabou atrelando muito o Hapkido ao sofrimento que eu estava vivenciando na época. Eu sabia que o Hapkido era ainda uma modalidade transformadora para mim. Não queria desistir, e foi quando eu pedi para minha mãe. Eu falei, mãe, assim que eu completar 18 anos, e aí eu já estava tendo contato com outro mestre, um mestre argentino, mestre Francisco Andrés Taboada, faleceu em 2023. Foi um mestre que eu permaneci com ele até o seu falecimento, 12 anos juntos. Eu decidi que eu queria homologar para esse estilo de Hapkido. Então eu era do estilo olímpico e eu migrei para o estilo Wong-Soo de Hapkido. Para isso eu precisaria passar por um processo de aprendizado. Então, com apenas 18 anos, eu me aventurei a ir para São Paulo sozinho, em São José dos Campos, e fiquei 1 mês lá sozinho, treinando, me aprimorando, conhecendo o estilo Wong-Soo de Hapkido, para então migrar para esse estilo e poder seguir praticando e lecionando o Hapkido, que era uma grande paixão da minha vida. Então vejam só a importância de não desistir. Quando a gente ama algo, quando a gente quer algo na nossa vida, a gente não pode desistir disso. A gente precisa perseverar. Não era algo fácil, eu tinha só 18, mas eu decidi, eu vou perseguir isso, eu vou continuar. E eu consegui então migrar de estilo e seguir mantendo o Hapkido na minha vida, que é uma arte marcial que eu sigo aí, indo para 20 anos de história com ela. E foi nesse mesmo ano que eu descobri a minha verdadeira paixão, que é dar aulas. Como eu falei, eu queria cursar direito, eu queria me tornar um advogado, mas em 2011 eu descobri que eu queria dar aula. E foi em um projeto social que eu comecei a dar aula. Essa foto ali desse período de 2011 e 2012. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a lecionar, hoje já com 32. E
Ali foi o divisor de águas para eu saber que eu não queria mais cursar direito. Eu iria começar a cursar educação física, eu ia começar a dar aula, porque esse era o fator transformador da minha vida. Que a gente vai ver aqui, de fato, hoje nós temos até alunos aqui presentes. Foi esse CRIS de 2011 que começou tudo isso. Pode passar. E foi então que eu decidi ingressar no curso de educação física. Então, no ano de 2013, depois de um período de tempo no curso na FDV, comecei na FDV, durante 6 meses eu cursei, já desacreditado de entrar na Federal, mas já tinha tentado uma vez, não tinha conseguido. Mas aí resolvi tentar de novo com a cabeça tranquila, não tinha feito nenhum tipo de cursinho, nada. Falei, vou tentar. É o que eu falo, a cabeça quando ela está tranquila, quando você não se cobra tanto, você vai pela vontade, você deixa a cobrança de lado, é capaz de alcançar. Então, em 2013, eu ingressei no curso de Educação Física na UFV. E eu decidi, eu vou fazer disso a forma de formação necessária para que eu possa lecionar com excelência. Até por conta do que eu vivenciei lá atrás. Eu passei questões de preconceito, eu vivenciei questões muito delicadas com pessoas que não estavam preparadas para dar aula. E eu decidi que eu não queria dar aula da mesma forma. E foi o curso de educação física que me virou nisso. A educação ela é um fator transformador. Então é muito necessário que a gente siga estudando, que a gente siga aprimorando sempre. E aí em 2013, eu já tinha o Hapkido na minha vida e o Taekwondo, já tinha o Jiu-Jitsu, já tinha o Muay Thai, mas uma imensa resistência ao MMA. Acreditem se quiser. Já vinha tendo uma cobrança na minha vida de que eu tinha que entrar para o MMA, porque eu tinha graduação para isso, eu já tinha 4 modalidades de artes marciais. Por que não o MMA? O MMA já na alta, e queira ou não, o MMA ele segue sendo uma modalidade de combate que traz a ascensão dos atletas. Mas, acreditem, eu achava o MMA extremamente violento. Então eu não queria praticar um MMA. Eu não queria lutar em MMA, ser um atleta de MMA. Mas aí eu falei, bom, já que eu vou entrar para o MMA, eu quero fazer diferente. Eu quero ser um atleta que as pessoas vejam lutando e vejam uma arte marcial bela de ser vista. Eu quero que as pessoas vejam a essência da arte marcial a cada vez que eu pisar no octógono. E aí eu fiz a minha estreia em 2013 no MMA. E aí depois de 2 anos lutando no MMA, defendendo uma escola de artes marciais aqui em Viçosa. Até então eu fazia parte de outra instituição aqui em Viçosa, como aluno. Eu decidi trilhar o meu próprio caminho. Eu decidi que eu queria buscar o meu caminho e tentar buscar a inauguração de uma escola de artes marciais que tivesse a minha essência. Fui buscar isso sozinho inicialmente. Só que junto com isso veio uma imensa oportunidade. Eu saí da escola de artes marciais na qual eu treinava em agosto, e aí me veio a oportunidade de lutar pelo cinturão do maior evento de MMA de Minas Gerais. E eu não tinha absolutamente ninguém com quem treinar. Busquei um amigo meu que treinava comigo na época, era um aluno meu. Eu falei, olha, eu tenho uma imensa oportunidade de um evento enorme, o maior de Minas, mas eu não tenho com quem treinar. Mas eu sei que isso vai ser um ponto-chave para que eu possa construir o meu nome e minha escola de artes marciais. Você me ajuda nisso? Ele aceitou o desafio. Eu mesmo peguei, montei toda a estrutura do meu treinamento. Já tinha preparação física para isso. E nós fomos, basicamente, a minha esposa que está comigo aqui. Nós tínhamos acabado de nos conhecer, né? Andressa e eu tínhamos ali basicamente 4 anos de relacionamento. Fomos para Belo Horizonte, ela, minha mãe, esse amigo, eu. Até então, o Thiago Santos, o Toya, que era meu patrocinador. E fomos lá para essa luta de cinturão, luta principal do evento. E vencemos aquela luta no primeiro round. Aquela foi uma virada de chave. Ali começava a ascensão do meu nome dentro do MMA. Ali as pessoas começavam a conhecer o nome Chris Makfer dentro do MMA. E em 2016, foi quando nós demos início à Escola de Artes Marciais Team Makfer. Uma nova era, uma nova visão,
Ali foi quando eu tive a oportunidade de colocar a minha visão da essência das artes marciais para jogo. E junto com isso, também a realização de um sonho, chamado Instituto Macfer de Artes Marciais. Então, algumas pessoas até confundem. A Team Macfer é uma instituição privada. Nós temos as aulas particulares, inclusive aqui em cima do lado do Shopping Calçadão. E o Instituto Macfer é uma instituição filantrópica. Eu vim de um projeto social. Eu conheci as artes marciais num projeto social. Eu vi o quanto isso transformou minha vida. E eu decidi que eu iria transformar a vida de outras pessoas também. Então, junto com a minha esposa e outras pessoas que abraçaram essa ideia, nós inauguramos, então, no mesmo ano, o Instituto Macfer de Artes Marciais, que completa 10 anos no próximo ano. E nesse mesmo ano, ali em 2015, eu tinha acabado de entender que eu não era uma mulher lésbica, eu era um homem trans. E aí eu precisava mudar o meu nome. Ainda que eu não tivesse ainda assumido isso publicamente, eu decidi que eu mudaria o meu nome. Então, em 2016, com todo o apoio do laboratório jurídico da Universidade Federal de Viçosa, com a Débora Madeira, que vocês vão ter contato com ela na sexta-feira, pessoa incrível, eu tive a oportunidade de abrir um processo jurídico e mudar o meu nome oficialmente para Cris Macfer. E aí, com a Escola de Artes Marciais em ascensão, com o meu nome em ascensão, era a hora de seguir trilhando ali agora com a nossa própria Escola de Artes Marciais. E foi no maior evento de MMA da história de Minas Gerais, no ginásio do Mineirinho, que pela primeira vez eu vesti a camisa da minha própria Escola de Artes Marciais. E não somente vesti a camisa, como consegui quebrar a invencibilidade e vencer uma atleta de extremo renome dentro de Minas Gerais, que hoje está no UFC, inclusive. E nós levamos essa luta para casa, com toda Minas Gerais desacreditando. Afinal de contas, nós éramos uma escola de artes marciais do interior de Minas Gerais, competindo com uma das maiores escolas de artes marciais de Belo Horizonte e de Minas Gerais, com atletas já em ascensão dentro do UFC e grandes nomes no mundo inteiro. Nós fomos lá, levamos a nossa própria escola e vencemos essa luta. Então sim, acreditar é preciso. Quando ninguém mais acredita, a gente precisa acreditar em nós mesmos. Mas no mesmo ano, ainda invencível, ainda sem ter sofrido uma derrota sequer, tanto no Muay Thai quanto no MMA, eu sofri o meu primeiro nocaute. A minha primeira derrota, eu sofri um nocaute em uma luta que definitivamente nós não esperávamos que tivesse mínima chance disso acontecer. Uma luta que era para ser tranquila, com uma atleta mais iniciante. Mas é o que eu falo sobre os propósitos, sobre aquilo que, na minha concepção, Deus está preparando para a gente. Esse foi um nocaute libertador para mim, porque foi justamente ele que fez com que eu recalculasse toda a minha rota dentro do MMA e tivesse oportunidades infinitamente maiores depois. Então muitas vezes a gente está tão cego, acreditando que a gente está num caminho ali, mas é um caminho que ele é tão pequeno perto de tudo que a gente tem potencial, e às vezes a gente precisa sofrer uma grande derrota para recalcular essa rota e entender que o que a gente tem preparado é muito maior. E de fato era. Depois daquele nocaute, exatamente uma semana depois, eu fui agraciado pegando a minha faixa preta de jiu-jitsu no pódio do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da CBJJI. Um feito enorme. E logo em seguida, nós tivemos o nosso primeiro projeto de extensão do Instituto Macfer de Artes Marciais. Então minha esposa e eu passamos 48 dias na Colômbia, fazendo um trabalho com várias crianças, em parceria com a Rincon Mágico, que é um projeto social para crianças carentes dentro da Colômbia. Foi um momento incrível para nós, de trazer esse projeto social com uma outra cara, um outro formato, entender o que é a filantropia por um outro viés. Então a gente teve não somente essa oportunidade, mas também
vieram, óbvio, outras oportunidades perdidas, né, gigantescas, onde eu tive que ter a escolha de encarar ou não. É o que eu falo, o bastidor do MMA ele é muito complexo. Ele te traz, às vezes, oportunidades que aos olhos parecem enormes, mas que podem ser enormes armadilhas. Disse não para contratos gigantescos. Tive a oportunidade de pisar no maior evento de MMA do mundo, mas com contratos extremamente abusivos por parte de agências. E eu decidi que não. Por mais que eu fosse perder a oportunidade de estar em um evento que é sagrado, o maior do mundo, para isso eu teria que vender a minha essência. E eu decidi que eu não faria isso. E não me arrependo. Resultado disso foi que logo em seguida eu tive a oportunidade de competir num dos maiores eventos de MMA do mundo, em Tóquio, no Japão. Então eu recebi essa proposta sem nenhum empresário mediano. Eu fui sempre o administrador da minha própria carreira. Tive a oportunidade de assinar contrato com agências gigantescas, mas sempre com o apoio da minha esposa, que é contadora. Eu mesmo administrei minha carreira. Então toda a construção para chegar inclusive em um dos maiores eventos do mundo, viajar para o Japão, conhecer uma outra cultura, conhecer outros profissionais, foi algo que eu fiz por conta própria. Então não desacredite do seu potencial de poder administrar aquilo que você escolheu para sua vida. Não é porque existem agências com grandes atletas, às vezes, não é, em eventos como o próprio UFC, que nós não temos a possibilidade e a capacidade de administrar nós mesmos as nossas vidas, as nossas carreiras. Como eu mencionei lá atrás, em 2015, eu já tinha entendido que eu era um homem trans. Só que eu tinha uma carreira dentro do MMA, patrocinadores, eu já tinha compreendido a proporção disso, eu sabia que não seria fácil assumir isso em público. Então eu decidi que eu faria disso o meu trabalho de conclusão de curso na UFV. E foi somente em 2018, depois de concluir esse trabalho, escrever esse artigo, que eu vim a público com o trabalho Transgêneros e Modalidades Esportivas de Combate e assumi publicamente que eu era um homem trans. Então foi necessário que eu estudasse, fizesse disso um artigo científico, que eu tivesse munição de conhecimento para lidar com a temática, para que então eu viesse à tona para falar sobre isso. Então é outro ponto muito importante. Muitas vezes a gente tem uma militância muito cega, que grita muito sem ter o que falar, sem ter argumentos para poder lutar de verdade. Lutar nem sempre é na base do tranco, do grito. Por muitas vezes a gente precisa ter embasamento para isso. E ali eu já estava muito claro isso para mim. Então, quando eu vim à tona com isso muito aclarado, aí sim eu sabia que eu estava no caminho certo para poder seguir trilhando isso da melhor forma possível. E foi quando eu vim com tudo para assumir que eu era o primeiro homem trans na história do MMA. Eu não tinha conhecimento disso quando eu assumi. Na minha cabeça, eu era um homem trans apenas. Eu não tinha proporção que em toda a história do MMA a nível mundial, eu era o primeiro. E aquilo mudou toda a minha história. Então o que eu falo? Ser você mesmo pode mudar a sua vida por completo. Por muitas vezes a nossa vida não vai para frente, porque a gente ainda não entendeu quem é. A gente precisa externar a nossa essência, de verdade, sem medo de ser quem a gente é. Porque enquanto a gente tiver esse medo, a gente não vai para frente. Enquanto a gente tiver esse medo, a nossa vida não caminha. Não é fácil. Eu estou no interior de Minas Gerais, eu estou em Viçosa. E eu sou sim o primeiro homem trans nessa história. E tá tudo excelente. A gente precisa encarar isso com coragem, até para saber como abordar as pessoas e ensiná-las sobre isso. Ser um homem trans não me impede de estar à frente da minha própria escola de artes marciais, de estar à frente de um projeto social transformador,
com alunos incríveis, porque vocês, mulheres, vocês são incríveis pra caramba. Não me impede disso, de ter um relacionamento maravilhoso. Sou casado com a mulher da minha vida, de conhecer pessoas incríveis como a Brenda, que foi um divisor de águas, não somente para mim, mas para muita gente, ainda que muitos tentem apagar isso. Então, ser quem se é necessário uma forma inata de resistência. É a melhor forma de resistência que se pode ter. Às vezes, muito melhor que simplesmente gritar isso aos quatro ventos. E isso tomou uma repercussão de fato enorme. Saiu na Folha de São Paulo quando eu decidi que eu teria um projeto de captação de atletas trans em todo o mundo, porque eu decidi que eu não seria o único trans no MMA. Eu poderia simplesmente ficar, bom, eu sou um homem trans no MMA e colher os louros disso, porque esse ineditismo, ele traz coisas. Mas eu falei, eu não posso ser o único. Se eu sou o único, nós temos um problema. Por que não tem mais? A gente precisa transformar isso. E aí a Folha de São Paulo veio anunciar, o primeiro homem trans do MMA está iniciando um movimento global para buscar atletas e ter a primeira divisão para atletas trans dentro do MMA. Isso teve uma repercussão gigantesca. Foi parar nos maiores sites que nós temos, atrelados à mídia LGBT. Dei entrevista para podcast do Globo Esporte sobre a temática na época. E esse foi o resultado dessa captação que eu comecei sozinho. Fui buscar apoio das maiores mídias, fui buscar apoio de movimentos LGBTs, comecei a conhecer as pessoas que lutavam por esses movimentos. E dentro e fora do país nós atingimos a marca de mais de 44 atletas trans de modalidade de combate. Eu conheci cada um desses atletas, a história de cada um deles. Eu sentei e entrevistei cada um desses atletas para conhecer a realidade deles. Atletas do Brasil inteiro, dos Estados Unidos, da Argentina. Porque sim, eu fui aprender inglês, sim, eu fui aprender espanhol sozinho. Eu não pude fazer curso também. Eu não tive esse investimento, porque a vida adulta não nos permite muita coisa. A gente tem que lutar por muita coisa. E às vezes a gente não tem como investir. Eu fui atrás para aprender sozinho. Aprendi o inglês, aprendi o espanhol. E com esse inglês e esse espanhol, eu busquei atletas no mundo inteiro para a gente abrir a primeira divisão para atletas trans em todo o mundo. E foi essa divisão que deu início ao projeto Transfighter. Um projeto do Instituto Macfer de Artes Marciais para dar assessorias para esses atletas. Um projeto que olha para esses atletas, para as especificidades desses atletas. E esse projeto, ele tomou as maiores mídias do nosso país. Da entrevista ao Metrópolis, ao canal Combate da Rede Globo, ao canal Terra, ao Fantástico. Trouxemos o Fantástico para Viçosa, Minas Gerais. O Fantástico veio aqui, ó, na nossa escola de artes marciais, para que eu pudesse dar uma entrevista para eles e apresentar esse projeto. A maior mídia do nosso país veio parar em Viçosa, porque eu decidi ser quem eu era. E não apenas isso, eu decidi que eu não ia ser o único, que eu ia abrir oportunidade para outras pessoas. E no dia 25 de novembro de 2023, com a presença da nossa querida Brenda Santonioni se sagrando como a primeira locutora de um evento unicamente para pessoas trans no mundo, nós realizamos o primeiro evento de MMA para pessoas trans do mundo. Um evento que foi parar no Globo Esporte. O Globo Esporte cobriu o nosso evento. Fez uma matéria de 5 minutos em rede nacional no Dia da Visibilidade Trans, falando da minha história e da história do primeiro projeto para atletas trans com o primeiro evento de MMA para pessoas trans do mundo. Com a iluminação da Brenda. Não somente com a iluminação, mas com a voz da queridíssima Brenda. Então, pessoal, essa contribuição que eu queria dar a vocês hoje, e eu deixo como aqui um recado final, esse trecho do poema do William Ernest Henley, que é um poema que foi usado por Nelson Mandela, que é um poema
incrível, atemporal, onde ele diz: eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. A gente tem que ser e tomar as rédeas do nosso destino. Nós temos que ser quem somos e seguir lutando pela real essência daquilo que nós acreditamos. A gente não pode deixar que outra pessoa fale por nós. É justamente isso. É sobre abraçar e tomar as rédeas da nossa vida, do nosso destino e decidir que a gente vai ser o nosso melhor, independentemente do que os outros pensem, independentemente do que a vida traz para nós. Porque todos nós temos muito para contribuir, todos nós temos muito para entregar para o mundo. Mas é preciso acreditar de verdade e tomar as rédeas disso. Então, deixo aqui meus agradecimentos à Brenda, à Secretaria de Cultura de Viçosa, à Prefeitura de Viçosa, mais uma vez. E fica ali, a Brenda vai compartilhar depois os meus contatos, tá? Tem um Linktree na minha página oficial do Instagram com todas essas matérias, todas as entrevistas de grande repercussão que eu tive ao longo da minha carreira, que contam essa história e podem seguir inspirando vocês. Nas redes sociais, @ChrisMacfer, @Team_Macfer, @Instituto_Macfer, @Transfighter Oficial. Temos uma nova edição do evento, primeiro evento de MMA para pessoas trans no fim desse ano, se Deus quiser. Estamos correndo atrás, fechando os trâmites para isso. E convido a vocês para conhecer também a nossa Escola de Artes Marciais aqui no calçadão em cima da Superlá. Forte abraço, pessoal. Tamo junto.